Olá, Paz do Senhor. Nós estamos mais uma vez aqui para continuarmos a nossa leitura bíblica. Nós lemos Gênesis e agora estamos lendo uma harmonia dos 4 evangelhos e depois nós vamos voltar para um livro do Antigo Testamento e assim vamos lendo a Bíblia toda. Ainda vamos enviar para vocês alguns textos de Provérbios também, mas lendo a harmonia dos evangelhos, nós lemos já várias etapas, né, da vida de Jesus, do ministério de Jesus, e nós vamos recapitular um pouquinho, só por causa dos dias que ficamos, né, sem ler, mas nós já lemos a parte a respeito da identidade dele, desde o verbo encarnado até sua concepção, seu nascimento, todos os fatos ali que envolvem a vida de Jesus e a vida de um profeta chamado João Batista. Depois, baseados principalmente em Lucas, né? A gente viu os primeiros passos dos anos de vida de Jesus. É claro que também Mateus narra um pouco, principalmente Mateus e Lucas, né? E nós vimos sobre os fatos que envolveram o nascimento dele, sua apresentação, seus primeiros anos ali, sua infância. E depois disso, a gente falou um pouquinho sobre o ministério de João Batista e quando o ministério de João Batista, em certo sentido, se encerra, e aí o Senhor Jesus começa seu ministério. Estamos fazendo uma revisão para retomarmos esse assunto. Depois nós vimos que a resistência com relação à pessoa de Jesus já começa ali, desde o início, e aí você tem quando ele vai fazer o seu quartel-general, por assim dizer, em Cafarnaum, e ele vai exercer a maior parte do seu ministério na Galileia. Então nós já lemos isso também. É interessante quem não viu aí no nosso próprio Face voltar nas lições do Novo Testamento e ler todas essas passagens. É um projeto que até Jesus voltar a gente pretende continuar lendo a Bíblia toda, né? De Gênesis a Apocalipse. E no caso dos Evangelhos estamos lendo de forma paralela, né? Os fatos em uma ordem lógica, né? A respeito de Jesus. Bom, depois nós mostramos o chamado dos discípulos, depois o chamado dos 12 especificamente, algumas controvérsias a respeito de Jesus, da liderança, a reação da multidão, e quando Jesus começa a enfatizar a necessidade de arrependimento, sua fama começa a crescer, e aí os judeus começam a rejeitá-lo mais publicamente, e aí ele muda um pouquinho o seu estilo de pregação. Ele começa a falar por parábolas a respeito dos segredos do reino, começa a ensinar os seus discípulos também mais em casa. A oposição continua aumentando, e até a última vez que nós lemos, então, Jesus ainda está nesse ministério muito forte ali na Galileia, e nós mostramos para vocês que os 12 foram enviados, uma missão com os 12, não é a missão dos 70, né? Nós também temos essa missão, mas a missão dos 12, os 12 foram enviados, e a palavra de Deus nos diz, nós lemos isso da última vez, que depois que Jesus terminou de instruir os 12, ele saiu para ensinar. Jesus mesmo saiu para ensinar e pregar nas sinagogas, e eles também saíram. Eles foram pelos povoados, pregando o evangelho, fazendo cura por toda parte, e pregando que o povo se arrependesse, expulsando demônios e ungindo doentes com óleo. Eles foram. Isso está em Mateus 11, Marcos 6 e Lucas 9. O que acontece? Jesus, então, junto com Jesus, por um lado, fazendo a obra, e os seus 12 já em sua
vamos dizer assim, primeira fase prática de treinamento, né? Isso levantou uma questão entre o povo, que nós vamos ler hoje em Mateus 14, Marcos 6 e Lucas 9. Diz que por aquele tempo Herodes, que era o tetrarca, né? Lembrando que o tetrarca era uma pessoa responsável por 4 áreas, né? Ou melhor, desculpem, uma pessoa, o governo foi dividido em 4 partes, cada uma dessas 4 regiões, cada uma dessas regiões, um dos filhos de Herodes ficou responsável, né? Então, por isso o tetrarca, ele cuidava de uma dessas 4 partes, esse Herodes aqui, provavelmente Herodes Antipas, e ele ouviu os relatos a respeito de Jesus e ouviu o que o povo falava também a respeito de Jesus. Veja que nessa região, Jesus, ele dominava, Herodes Antipas, ele dominava a sua área, ou uma das suas áreas, era a região da Galileia e da Pérea. E a fama de Jesus está crescendo, e agora muito mais, porque não só ele, seus 12 também estão fazendo uma grande obra. E isso levantou uma questão. Diz que esse Herodes, o tetrarca, Lucas registra que ele ficou perplexo. Marcos registra que o nome de Jesus tinha que se tornado conhecido. Tá? Cresceu muito a fama a respeito de Jesus. E Herodes perplexo. Por que Herodes estava perplexo? Porque pessoas estavam comentando. Nesses comentários, uns diziam que ele é Elias, outros afirmavam que ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Isso está em Marcos 6, não é? Do 14 ao 16. Também está no registro de Lucas 9, 7 ao 9, Mateus 14, do 1 ao 2. E a base do comentário do povo, de alguns, não todos, a respeito disso, é porque ele operava poderes miraculosos. Dentre essas pessoas que eles estavam dizendo que Jesus era, uma dessas pessoas era João Batista. Eles estavam dizendo, ele é João Batista que ressuscitou e por isso ele está operando esses milagres. O que aconteceu? Você conhece, né? E Herodes, quando ouviu essas coisas, ele também chegou à mesma conclusão. Gente, Herodes Antipas, né? Nós já explicamos. Herodes era um título e Herodes o Grande, quando faleceu, deixou com seus filhos essas regiões, 4, uma parte para cada um, por isso se chama tetrarca. E esse Herodes Antipas era responsável ali pela Galileia e Pérea, e por isso a fama chegou aos ouvidos dele. Agora Jesus começa a incomodar também mais um governante, né? Já incomodava a liderança e agora mais um governante. Bom, em Mateus 14, 3 ao 12 e Marcos 6, 17 ao 29, os autores vão contar por que Herodes Antipas teve essa reação e achou que Jesus era João Batista que tinha ressuscitado. Esse relato é importante para esclarecer que não são a mesma pessoa, que Jesus não é João Batista ressuscitado. A identidade de Jesus está sendo cada vez mais esclarecida nos evangelhos. Mas Herodes Antipas chegou a essa conclusão porque Mateus 14, 3 ao 12 vai dizer que Herodes tinha prendido, amarrado João, tinha colocado ele na prisão por causa de Herodias. Quem era essa Herodias? Era mulher de Filipe, que era um outro filho de Herodes, ou seja, seu próprio irmão de Herodes Antipas. Ele era meio irmão, né, vamos dizer assim. E essa Herodias era esposa de Filipe, né? E ela passou a viver junto com Herodes Antipas. E aí
João Batista confrontou, dizendo que estava errado, não podia fazer isso. Então Herodes queria matar João, mas ele tinha medo do povo, porque o povo considerava ele um profeta. E foi o próprio Herodes, então, conforme Marcos, que mandou colocar ele na prisão, mandou colocar João na prisão, mandou amarrá-lo. E diz que Herodias, Marcos 6, versículo 19, diz que Herodias o odiava também, queria matá-lo também, mas não podia fazê-lo. Diz que esse mesmo Herodes que queria matar, ele tinha medo do povo. Também no fundo sabia que João Batista era um homem justo e ele ficava um pouco perplexo, não sei, talvez assustado quando ouvia João. Ele deve ter ouvido João várias vezes, segundo os cálculos, João deve ter ficado um ano e pouco preso antes de ser morto. É interessante esses detalhes, porque isso aqui vai definir também mais uma mudança no ministério de Jesus. Lembra-se que Jesus se retira da região da Judéia, fica pela Galileia ali, basicamente, e a sua fama está crescendo, mas ele também mudou a forma de ministrar. Ele está pregando por parábolas, e aqui também nós vamos ter mais um marco também. O que acontece? À medida que a fama cresce, esse Herodes Antipas, que era o responsável ali por aquela região também, a fama de Jesus chega aos ouvidos dele, e a crise, a questão a respeito de quem é esse homem. E o povão, falava muita coisa, e Herodes tirou a própria conclusão dele, e os autores vão contar por quê, porque ele mandou matar João Batista, o profeta. Bom, o que aconteceu? Herodias, Marcos vai dizer que ela teve uma oportunidade, que foi no aniversário de Herodes. Ele ofereceu um banquete aos seus líderes, mais importante, aos comandantes militares, às principais personalidades da Galileia. E aí a filha de Herodias entrou e dançou e agradou a Herodes e aos convidados. Dizem que era uma menina muito nova. E o rei, o Herodes, ele disse para essa moça: me peça qualquer coisa que você quiser, eu vou lhe dar. Talvez ali, muita bebedeira, dizem que essas festividades eram muito promíscuas. E ele chegou a dizer para ela que, sob juramento, Mateus enfatiza que ele fez isso sob juramento, e Marcos também, e disse que ela podia pedir qualquer coisa, mesmo que fosse metade do reino. Os autores, uma retrospectiva por causa de João Batista, para contar como foi a morte de João Batista. Bom, Marcos 14, 3 ao 12 ainda, Mateus 14, 3 ao 12 e Marcos 6, 17 ao 29, a palavra de Deus nos diz que Marcos conta que ela foi e pediu, disse para sua mãe, o que eu peço? E a mãe aproveitou aquela oportunidade e disse: você vai pedir a cabeça de João Batista, num prato. E aí ela se apressou e foi diante do rei e disse: eu quero a cabeça de João Batista no prato. O rei ficou aflito. Mateus e Marcos narram esse ponto, mas ele tinha feito um juramento na frente de todo mundo, não podia voltar atrás com sua palavra, e aí ele enviou um carrasco imediatamente com ordens para trazer a cabeça de João Batista, e o homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. E aí ele entregou a jovem e se levou para sua mãe. Uma triste história a respeito de um grande homem de Deus. Mas aí o que acontece? Que é muito importante, além de definir a questão da identidade de Jesus também, de esclarecer, não de definir, mas de esclarecer, você tem que, quando os discípulos de João ouviram a história, ouviram que João Batista estava morto, então eles levaram seu corpo e sepultaram. E depois eles foram contar isso a Jesus.
Mateus enfatiza isso. Marcos diz que eles foram, sepultaram o corpo, levaram o seu corpo e colocaram no túmulo. E Mateus conta que depois disso eles foram contar isso a Jesus. Veja que antes Jesus fica sabendo que João Batista estava preso, né? Talvez, segundo os cálculos, um ano e meio. E agora, depois desse tempo, Jesus está exercendo seu ministério ali, a oposição crescendo, sua fama também crescendo. E tem essa polêmica a respeito de Jesus. Os autores param para recapitular a respeito de Jesus e João Batista. Os autores param para recapitular como foi a morte de João Batista e como foi que Jesus recebeu a notícia. No contexto em que o Senhor Jesus recebe a notícia a respeito de João o Batista, ou João, aquele que batizava, que era seu primo também, Jesus, observe que nesse contexto os discípulos de Jesus, os 12, estão voltando. Jesus tinha enviado eles numa missão. Observe que então Marcos 6:30, depois do relato que os discípulos de João enterraram João Batista, Marcos 6:30 registra então que os apóstolos se reuniram a Jesus e relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Então, os 12 voltaram da missão que Jesus tinha enviado e, junto com isso, Jesus recebe a notícia de que João Batista tinha sido decapitado. Lucas 9:10, parte A, também vai dizer que aí os apóstolos voltaram e relataram a Jesus o que tinham feito. O que acontece? A essa altura, Marcos 6:31 em diante, vai dizer que tinha muita gente indo e voltando, ao ponto de não terem tempo para comer. Aí Jesus convida eles para um lugar deserto para descansar um pouco. Esse descanso deles, eles ainda vão demorar a conseguir, mas aqui nós temos mais um marco, então, no ministério de Jesus. A fama dele está crescendo e a oposição também, e os questionamentos a respeito de quem ele é, e ele precisa, dentre tantas coisas, corrigir, vamos dizer assim, a visão que os seus próprios discípulos têm a respeito dele. Ele os enviou, vamos dizer assim, num primeiro estágio de treinamento, os 12 especificamente, enquanto ele saiu ministrando em outra parte, enquanto tinha essas polêmicas a respeito dele, e coincide que quando eles voltam dessa missão, ele também recebe a notícia de João Batista. Aí você percebe que aqui nós temos um marco, mais um marco no ministério de Jesus, que agora, nessa etapa, ele vai querer passar mais tempo a sós com seus discípulos, especificamente os 12, principalmente os 12, e vai querer ficar um pouco mais afastado da multidão. Você tem a inveja de Herodes Antipas, você tem a oposição dos judeus, que agora está se tornando cada vez mais oficial, a hostilidade dos líderes judaicos, né? E você tem a volta dos 12, que eles estão voltando. Você tem a notícia sobre João Batista. Então agora Jesus vai gastar um tempo a mais a sós com eles e corrigir algumas coisas a respeito da identidade dele, além de vários outros ensinamentos. É muito interessante você perceber esses detalhes. Então, Mateus 14, Lucas 9, João 6, essas referências serão colocadas em detalhes no vídeo.
João 6 e também Lucas 9, 10, Marcos 6, João 6 e Mateus 14. Então nós temos aqui que quando Jesus ouviu que tinha ocorrido, Mateus 14, 13, então ele se retirou de barco, em particular, para um lugar deserto. Lucas diz que ele fez isso mesmo, Lucas 9, 10b, mas como? Ele se retira como? Ele leva consigo os seus discípulos e eles se retiram para uma cidade chamada Betsaida, né? E, segundo os estudiosos, havia assim, talvez mais de uma Betsaida. A gente precisa pensar talvez em comunidades, né? Talvez tivesse mais de uma, e aqui nós temos uma delas especificamente. Jesus se retira para esse lugar. É bem interessante você observar esse ponto, Betsaida, mas ele está em busca de um lugar deserto para eles ficarem sozinhos. Isso Marcos registra quando ele faz esse convite para eles. Então eles entram no barco, eles vão em busca desse lugar deserto, nessa comunidade ali, Betsaida. Bom, João 6 também diz que algum tempo depois Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia. E só que o que acontece? Marcos 6, 33 registra que muitos dos que os viram se retirar, então reconheceram e foram a pé, gente, de todas as cidades, e chegaram lá antes deles, né? E Lucas 9 e 11 diz que as multidões ficaram sabendo e foram atrás. João 6 e 2 diz que uma grande multidão continuava a segui-lo. Essa multidão viu os sinais que ele tinha realizado. E aí, Mateus 14 e 14 diz que Jesus saiu do barco e viu. Aí o que acontece? Quando eles atravessam, que eles chegam lá, já tem uma multidão enorme esperando. O texto diz que Mateus 14, 14, que Jesus saiu, Jesus viu essa multidão e ele teve compaixão, ele curou os doentes. Marcos 6 diz que quando ele viu essa multidão, elas eram como ovelhas sem pastor. Então, Lucas registra que ele as acolheu, falava com essa multidão acerca do reino, curava os que precisavam de cura. E aí João 6 registra que ele se sentou com seus discípulos ali, e provavelmente aquela multidão ouvindo ainda, ele não tinha conseguido ficar só ainda, tá? Então ele recebe a notícia, quer ir para um lugar deserto, vai para essa região ali de Betsaida. Quando eles atravessam de barco, chega lá, já tem uma multidão. Ele, cheio de compaixão, atende essa multidão, cura, ministra sobre eles, ensina sobre o reino. E aí Marcos e João registram que aí Jesus sobe a um monte, ou seja, um lugar mais alto, né? E ele se senta com seus discípulos e ele começa a lhes ensinar muita coisa. E pelo jeito passou muito tempo. O que acontece depois? Mateus 14, 15 ao 21, Marcos 6, 35 ao 44, Lucas 9, do 12 ao 17, e João 6, do 4 ao 13. Isso está registrado muito especificamente nos 4 evangelhos. João registra que nesse período estava próxima mais uma festa da Páscoa, né? Porque todos os anos tinha. E Mateus, Marcos e Lucas diz que nesse dia, então, enquanto ele estava ministrando, ao fim da tarde, então os 12 se aproximaram dele
E eu tentei reconstituir assim, né? Tentei pensar um pouco, né, sobre uma ordem lógica. Quando você vai para o relato de João, o que vai acontecer? Essa multidão está sentada, ficou tarde e o povo está com fome. Quando você vai, é a primeira multiplicação dos pães, tá? Quando você vai para o relato de João 6, diz que Jesus disse a Filipe, Jesus disse a Filipe, onde é que a gente vai comprar pão para esse povo comer? E aí a Bíblia diz que Jesus fez essa pergunta só para colocar Filipe à prova, porque Jesus já tinha em mente o que ia fazer. E aí, provavelmente, Filipe deve ter conversado com os outros, né? E Filipe deve ter conversado com os outros e eles devem ter ficado preocupados em como fazer, que providência tomar, por onde começar. E aí eles se aproximam de Jesus e diz: olha, esse lugar é tarde, então é melhor a gente despedir o povo, né? É melhor a gente despedir o povo. Lucas até fala, né? Os 12 se aproximaram dele. Então parece que Jesus, testando, conversa com Filipe. Filipe deve ter ido conversar com os outros. Eles fizeram uma reunião lá de emergência e decidiram conversar com o mestre, né? E falaram que era melhor mandar o pessoal para casa, né? Lucas até menciona para que eles possam achar povoados, encontrar comida, pousada, ir aos campos e povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer. E só que aí Jesus diz para eles: olha, vocês têm que dar algo de comer para esse povo. Vocês têm que dar algo de comer para esse povo. Bom, o que acontece em seguida? Ao que parece, a resposta de Filipe, 200 denários não comprariam o suficiente para que cada um recebesse o pão. E talvez eles saíram procurando do que fazer. Aí você tem no versículo 8 de João 6 que um outro discípulo chamado André, irmão de Simão Pedro, ele diz: gente, eu achei um rapaz aqui que tem 5 pães. E João frisa que era pão de cevada, porque talvez aí, né, num contexto já perto da Páscoa, tinha que evitar pão com fermento e tal. Então, João enfatiza que era pão de cevada e 2 peixinhos. E aí ele diz: mas o que é isso para tanta gente? Talvez André tenha apresentado esse rapaz para a equipe, né, para os outros. E aí os outros foram falar com Jesus e disseram: tudo que a gente tem aqui é 5 pães e 2 peixes, tudo que a gente conseguiu. Então Jesus manda eles organizarem o povo, e aí cada evangelho vai contar, né, como foi essa organização. E ele deu graças e mandou eles distribuírem. Também dividiu os peixes entre todos eles, deu graças, fez o mesmo com os peixes, deu graças e mandou distribuir. E aí todos os relatos contam como todos comeram e ficaram satisfeitos. Não foi só um lanchinho, tá? Eles comeram, não foi só assim para sobreviver e ir para casa. A Bíblia diz que eles comeram e ficaram satisfeitos. Mateus 14 e 20, Marcos 6 e 42, todos comeram e ficaram satisfeitos. Lucas 9 e 17, todos comeram e ficaram satisfeitos. E
João 6:12 diz: todos receberam o suficiente. Bom, Jesus então, para que eles observassem, quem sabe, a grandeza do milagre, mandou eles recolherem o que sobrou. E observe que os 12 estão em treinamento aqui, tá? E esse milagre é essencial, e observem que essa mensagem dos evangelhos hoje é para a igreja. Além da gente ter a necessidade de admirar aquele a quem seguimos e ter um conceito correto a respeito da identidade dele, isso inclui termos testemunhos verídicos a respeito do que ele pode fazer. E também nós temos a missão dos 12, que reflete a missão da igreja de cuidar, pastorear, curar, ministrar sobre as multidões famintas. Então, quando a igreja não tem recursos suficientes para cumprir com essa missão, ela tem que apresentar a Deus o que tem, e o Senhor trará os resultados, né? Mas eles então encheram 12 cestos, sobraram 12 cestos cheios, isso que foi proposital para eles perceberem. Deu para eles comerem suficiente e ainda sobrou, né? E sem contar a quantidade de pessoas, tá? Nós temos 5.000 homens, e Mateus enfatiza sem contar mulheres e crianças. Eu vi uma pessoa tentando racionalizar esse milagre, dizendo, não, na hora que mexeu com que uma pessoa viu, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos, aí o outro disse, não, eu tenho mais 2 pães, aí o outro disse, eu tenho uns pedacinhos de peixe seco aqui, e eles foram, quem sabe, colocando num cesto de pão e de peixe, e depois isso foi sendo distribuído, mas é uma racionalização. A gente sabe que foi um milagre mesmo que Deus fez, e lembra o cuidado de Deus por seu povo no deserto, e lembra para a sua igreja como Deus pode cuidar do seu povo, tá? E mais na frente você tem uma aplicação, um sentido muito profundo sobre o que acontece aqui, que é o verdadeiro alimento que só Deus pode nos dar em Cristo Jesus, Ele como o pão da vida. A gente vai ver lá na frente. Bom, o que acontece? Então, João 6 diz que depois de ver João 6, 14 e 15, depois que o povo viu esse sinal miraculoso, o povo começou a dizer, gente, sem dúvida esse é o profeta que devia vir ao mundo. Então eles queriam ali se reunir para proclamar Jesus rei. E aí Jesus se retira novamente sozinho para o monte. Como que isso acontece? Mateus 14, versículo 22, diz que Jesus, ele insistiu, porque Jesus queria ficar a sós, lembra-se, com os seus discípulos. Então Jesus insistiu que os discípulos entrassem no barco e fossem na frente. E ele então ia ficar despedindo a multidão. Jesus insistiu isso com os discípulos, e Jesus ficou despedindo a multidão. E ele, depois que, talvez ali nesse contexto que ele ficou despedindo a multidão, conversando com a multidão, é que acontece o que João diz no seu relato, que aí eles queriam proclamar ele rei. Então Jesus, depois que despede a multidão, com certeza consegue acalmar aquela situação. Aí ele sobe ao monte para orar. E ele então, ao anoitecer, ele está ali sozinho. Ele mandou os discípulos irem na frente, atravessar para o outro lado. Ele fica conversando com a multidão quer proclamar ele rei, ele consegue contornar a situação, mas ele, desde o começo, que ele quer ficar sozinho com os seus discípulos. Então
ele vai, despede a multidão e sobe para o monte orar. E seus discípulos, eles estão atravessando ali o mar da Galileia. Bom, você percebe que antes Jesus já tinha acalmado uma tempestade. Aqui, ele não vai só acalmar a tempestade, ele vai andar sobre o mar. Dessa vez, Jesus não está dormindo no barquinho, ele está no monte orando e o povo está... E os seus discípulos estão no meio do mar, né? Bom, Mateus 14, versículos 24 ao 33, e Marcos 6, 47 ao 52, e João 6, do 16 até o 21, então, o que acontece? Observe que em Marcos 14 e 22, 23, Jesus, ao anoitecer, continua ali sozinho. Mas o barco já estava a uma distância considerável da terra. O grego vai dizer muitos estádios, né, da terra. E estava fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Marcos vai dizer que o barco já estava no meio do mar. Jesus sozinho em terra. E os discípulos estavam remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. E João vai dizer que eles estavam atravessando dali de onde eles estavam para Cafarnaum. João vai dizer. E já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Então, eles remaram cerca de 5 ou 6 quilômetros, né? Na nossa versão vai ter 25 ou 30 estádios, mas 5 ou 6 quilômetros, enfrentando a tempestade. Esses detalhes são muito importantes, essa notícia para a igreja, não é? De como Jesus envia os seus. E talvez tenhamos que enfrentar águas conturbadas, né? Tumultuosas, que se levantam contra a igreja e enfrentando grandes dificuldades, mas como a intercessão do nosso Deus e o seu cuidado, seu controle soberano é que comanda, não é? A igreja. Bom, Mateus 14, 25 diz que já era alta madrugada, quarta vigília da noite, entre as 3 e 6 horas, né? Até eu anotei um comentário aqui que isso era entardecer, se os discípulos entraram no barco, se foram às 18 horas mais ou menos, ao anoitecer, então nós temos aí muitas horas, né? Entre 9 a 12 horas que Jesus estaria no monte orando. É claro que ele gastou um tempinho ali se despedindo da multidão, talvez contornando aquela situação que queriam proclamá-lo rei, e ele vai para a intercessão. Então, mas dentre o período que ele manda seus discípulos irem e a quarta vigília da noite, que dá 3 às 6 da manhã, são muitas horas, se passaram ali cerca de 9 a 12 horas, né? Desde que Jesus deixou seus discípulos. Então, Mateus 14, 25 era alta madrugada. E aí, o que acontece? Jesus vem, se dirige a eles andando sobre as águas. E eles se assustam, claro, né? Você vê uma pessoa vindo andar sobre as águas, não afundar, meio às ondas, etc. Então eles se assustam, e aí eles ficam aterrorizados,
e eles gritam, né? A Bíblia diz que eles gritam porque eles ficam com medo, e aí Jesus diz: não tenham medo, sou eu. Essa expressão eu sou é bem forte, tem toda uma discussão de que ele teria usado aqui a expressão que Deus usou para se revelar a Moisés. Então Pedro disse: és tu mesmo, mandei ter contigo sobre as águas. E Jesus diz: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando ele reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. E Jesus imediatamente estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, porque você duvidou. Bom, observe uma coisa curiosa: quando entraram no barco, o vento cessou. E Marcos 6, e versículo 51, diz que entrou junto deles, o vento se acalmou, eles ficaram atônitos porque não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava como que endurecido. João traz um relato, diz que eles resolveram receber ele no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Você tem aqui um milagre, está muito, muito forte, porque você, até quando Jesus acalmou as águas, já na primeira vez em que Jesus está dormindo no barquinho, ele acalma as águas. Aqui você tem que ele acalma o vento, acalma as águas. Observe, o vento parar e as águas se acalmarem instantaneamente já é um milagre. Isso aconteceu na primeira vez que Jesus acalma o mar e o vento, né? Mas nesse caso aqui tem outro detalhe: logo chegaram à praia, o que alguns estudiosos chegam a discutir que a intenção no texto é que, além de Jesus acalmar o vento e a água instantaneamente, eles imediatamente chegaram à praia, como se fosse algo assim simultâneo, né? Quando eles olharam, eles estavam à beira-mar. Então você tem, agora veja que o milagre, Marcos diz que eles não tinham entendido direito o milagre dos pães. Isso vai ser tratado aqui para frente. E observe uma coisa interessante: Mateus 14 e 33, o conceito deles sobre Jesus. Veja que no primeiro milagre, quando eles conhecem Jesus, em João 2, já tem expressões desse tipo, mas você começa a andar com uma pessoa, a ver confrontos, né? Todo esse conceito que você tem a respeito da pessoa começa a ser desafiado. Quando Jesus faz o primeiro milagre de acalmar o mar, eles se questionam: gente, quem é esse homem? Que tipo de ser humano é esse? Mas aqui a expressão já fica mais profunda. Eles dizem: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mateus registra isso. E observe que quando chegar lá na frente, essa confissão vai ficar mais clara. Jesus está solidificando, corrigindo esses conceitos, né, da pessoa dele e sobre o reino. E a gente vai vendo isso com calma. Mas observe que agora não é mais que homem é este, mas verdadeiramente tu és Filho de Deus. Dizem que no original não tem tu és o Filho de Deus, mas tu és Filho de Deus. Mas de qualquer forma você já vê o conceito crescendo, se solidificando, até que lá na frente Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente vai chegar lá. Bom, ali agora deixa eu só eu retomar aqui
tá? Então, os discípulos voltam, os 12, né, da missão. Jesus também recebe a notícia da morte de João Batista, quer ficar sozinho com eles, vão procurar um lugar deserto. Quando chegam, já tem uma multidão esperando. Jesus atende essa multidão, acontece a primeira multiplicação dos pães. Eles querem proclamar Jesus como rei. Jesus manda os discípulos irem na frente, atravessarem na frente, e ele fica se despedindo da multidão. Ele vai orar sozinho. Depois ele anda sobre as águas, acalma o vento, acalma a tempestade, e tudo isso revela algo mais do seu ser. Bom, depois, Mateus 14, 34 ao 35, depois que eles atravessaram o mar, então eles chegaram a Genezaré. E aí os homens daquele lugar reconheceram Jesus e imediatamente também espalha a notícia. E a fama de Jesus cresceu muito. Lembre-se que estamos num contexto de um mundo totalmente desconectado, né? Então a notícia era boca a boca mesmo, mas Jesus já estava muito famoso. Então eles espalharam a notícia naquela região, trouxeram doentes. Marcos 6, 53 ao 56 diz que eles chegaram a percorrer a região, levando os doentes em macas, por onde ouviam que ele estava, e aonde quer que fosse. Nós temos talvez aí um resumo, né, de Marcos. Aonde quer que Jesus fosse, povoados, cidades ou campos, eles levavam os doentes para as praças. E é interessante que eles suplicavam, tanto Mateus quanto Marcos registram isso, que eles pudessem pelo menos tocar no manto de Jesus. E com certeza o milagre de Jesus sobre a mulher do fluxo de sangue estava se espalhando também quando Jesus foi ressuscitar, não é, a filha de Jairo. Isso já tinha acontecido aqui, vamos dizer assim, no contexto cronológico. Então você percebe que esse milagre da cura de uma mulher que tocou na orla de Jesus e ficou curada devia ter se espalhado, e eles estão pedindo: deixa pelo menos a gente tocar na orla, na borda do seu manto. E a Bíblia diz que todos os que tocavam eram curados. Bom, isso então, Jesus, da região ali onde ele estava, atravessaram o mar. Observe que interessante, porque quando eles foram, a multidão ficou com Jesus e os discípulos foram. Depois Jesus se encontra com eles andando sobre as águas. E ali, quando eles atravessam em Genezaré, Jesus atende muita gente doente, mas Jesus ainda está procurando um tempo a sós. Ele conseguiu ficar sozinho muitas horas orando, mas ele quer um tempo com seus 12, né, com seus discípulos. E aí, em João 6, 22 ao 59, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que só tinha um barco ali e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, né? A multidão sabia que os discípulos foram na frente, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. E quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, então eles pegaram um barco e foram para Cafarnaum atrás de Jesus. Talvez, concluindo, deve ter ido para Cafarnaum porque Jesus tinha estabelecido residência. E a Bíblia diz que quando, estou em João 6, versículo 25, quando o encontraram do outro lado do mar, aí eles perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Por que eles não estavam entendendo? Jesus ficou se despedindo deles e os seus discípulos foram na frente. Agora Jesus já está lá com eles. Como é que Jesus chegou ali? Esse ponto é interessante, porque é um testemunho da própria multidão de que Jesus não tinha ido junto com seus discípulos. E como é que ele foi? Ele foi andando sobre as águas.
Aqui você tem um testemunho da própria multidão. Não, mas os discípulos entraram num barco sozinhos. Bom, Jesus então vai confrontar eles, né, com uma temática muito relevante para os nossos dias, quando Jesus respondeu: a verdade é que vocês não estão me procurando, vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Aí eles perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Aí eles perguntaram: em que sinal miraculoso mostrarás? Olha, gente, Jesus tinha acabado de multiplicar e estava falando sobre isso, né? Para que o vejamos e creiamos em ti, que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Jesus declarou-lhes: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E eles disseram: Senhor, nos dá sempre esse pão. Você vê que a humanidade ela tem essa tendência, né, de querer satisfazer necessidades primárias e não entender o que o Senhor está falando. Você vê que a mulher samaritana fez isso: não, me dá dessa água para que eu nunca mais venha aqui para o poço buscar. Você vê Nicodemos: mas o que é isso, nascer de novo? Vai voltar para o ventre da mãe, nascer? E você vê aqui essa multidão, ela dizendo: Senhor, nos dá desse pão. Eles estavam preocupados em satisfazer o seu estômago, né? Aí Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Bom, aí observe que nós temos a clareza a respeito da identidade de Jesus crescendo, e a forma como as pessoas estão rejeitando Jesus. Essa rejeição agora não é mais íntima, ela está se tornando oficial, não é? Vamos dizer assim. Então, os judeus começaram a criticar Jesus, porque ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como é que ele está dizendo desci do céu, gente? E Jesus respondeu: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Jesus aqui está citando Isaías 54:13. Todos os que ouvem o Pai é dele, aprendem e dele aprendem, vem a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Ele afirma novamente, ele reafirma. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne,
que eu darei pela vida do mundo. E aqui Jesus está falando do seu sacrifício, né? Mas aí os judeus começaram a discutir. Gente, como este homem pode nos oferecer sua própria carne para a gente comer? Sabe? Eles não entendiam. E Jesus disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Né? Claro que Jesus está falando que, metaforicamente, ele está falando de aceitar o sacrifício de Jesus como o único e suficiente para redimir o ser humano. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Não é? Vem essa dependência, não é? Em Deus. E aí ele diz: este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Então, João diz que Jesus disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Veja que aquela multidão saiu procurando Jesus e deve ter encontrado Jesus. Então, né, eles foram até Cafarnaum e Jesus ia para a sinagoga ministrar e eles foram questionar. Quando que o Senhor chegou aqui, Jesus começa a falar e entra essa discussão a respeito do pão. E Jesus como pão da vida. Então, em João 6, do 60 ao 71, tem mais declarações acerca da identidade de Jesus. O que acontece? Você vê Jesus com as multidões, depois você vê a temática, a didática de Jesus mudando. Agora Jesus quer ficar mais tempo com seus discípulos, com os 12, né, principalmente, com os discípulos em geral, mas principalmente com os 12, ministrando sobre eles, ainda sem conseguir evitar a multidão. E você vê também que começa a ficar mais claro a respeito da identidade de Jesus, mas as multidões começam a ser colocadas aí agora sob a necessidade de decidir, né? de reconhecer Jesus, quem ele é de fato ou não. A Bíblia diz que ao ouvirem isto, muitos dos seus discípulos disseram: essa palavra é muito dura, ninguém pode suportar isso. E aí Jesus disse, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. E o apóstolo João enfatiza que Jesus sabia desde o princípio qual deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, nós temos mais um marco no mistério de Jesus. Lembra que a fama dele cresceu, né? Mas daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E aí Jesus pergunta aos 12, vocês também não querem ir? Não querem ir embora? E aí Pedro diz, os evangelhos sempre vão destacar, mas Pedro, Tiago e João também, a gente vai ver lá na frente. E Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna.
nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Você percebe? Que homem é este? Quando Jesus acalma a tempestade pela primeira vez. Agora, Jesus anda sobre o mar. Verdadeiramente é filho de Deus. Agora, Pedro diz: nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. E lá na frente, Pedro vai dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bom, Deus quer gastar mais tempo com eles, com os 12. E aí Jesus quer, gastar mais tempo com os 12. E aí Jesus diz em João 6:70, não fui eu que os escolhi os 12, todavia um de vocês é um diabo, ou seja, um traidor, E aí o apóstolo João abre um parênteses para dizer, ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Bom, nós vamos parar por aqui, depois a gente continua, estamos perto de terminar essa etapa, dos 4 evangelhos. E eu espero que você tenha acompanhado aí. Se você entrou agora, você pode também depois ouvir com calma essa etapa a respeito do ministério de Jesus, lembrando que está ficando mais claro a identidade de Jesus para os seus discípulos e para os 12, e ele agora vai mudar um pouquinho o foco do seu ministério. Ele vai sempre querer evitar as multidões, apesar de nem sempre conseguir, porque ele quer gastar tempo ministrando aos seus 12. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Glória a Deus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco, em nome de Jesus. Amém.